tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que finalmente I am here, eu estou aqui, nossa, pra gravar, né, aqui pra falar, conversar e interagir aqui com vocês. Eu posso dizer que hoje eu estou me sentindo 100% melhor e apta, vamos dizer assim, pra gravar esse vídeo, e porque também hoje eu estou em casa. Eu tenho me cobrado muito a falta de conteúdo que eu ando tendo aqui no canal, mas estou procurando interagir com vocês cada vez mais lá no meu Instagram, como algumas pessoas já perceberam. E vamos lá, né? Hoje o vídeo é sobre relatos, sobre coisas que aconteceram, que eu fiquei de falar melhor sobre o que foi que aconteceu comigo. E então eu vim, tipo assim, trazer um resumo só de uma vez por todas. Se esse vídeo for ficar muito grande, eu vou dividir ele em duas partes. Se não, se eu ver que tem como eu deixar, porque eu falo um pouco rápido, né? Então eu vou deixar ele inteiro. Mas vai depender de como vai decorrer aqui no decorrer do vídeo. Enfim, acho que dá pra vocês entenderem, né? E se você não é inscrito, se inscreve no canal, venha fazer parte desta família. Eu sei que às vezes eu demoro um pouquinho pra postar, mas fica tranquilo porque eu sempre apareço postando alguma coisa e eu estou querendo ficar aqui, ó, bem fixa, né? Gente, então, se eu vou falar. Ah, sim, não esquece de deixar o seu like, por favor. Eu sou meio esquecida mesmo, então já vai se acostumando com isso, tá? Tô sem maquiagem, eu não sei como é que vai estar a imagem aí pra vocês, porque como eu troquei de celular, eu ainda não sei como é que é a imagem desse telefone em relação ao YouTube. Então, se tiver mais ou menos, se tiver meio ruim, pode me dizer aí, pode comentar pra me ficar sabendo, tá? Pra mim dar um jeito de dar uma melhorada nela. Então vamos ao que interessa, né? Porque já vai dar 2 minutos de vídeo e eu ainda tô aqui perdendo tempo. Vamos lá. Galera, muita gente me mandou mensagem perguntando se eu já estava bem em relação ao tentado de suicídio que eu tive. E eu vou explicar isso aqui pra vocês. Mas pra mim explicar isso pra vocês, eu tenho que dizer o que realmente aconteceu e o que estava me levando a fazer isso, né? Eu estava decidida a não contar muita coisa pra ninguém, mas eu acho que a partir do momento que eu comecei a postar vídeo aqui no canal e a me expor até um pouco mais no Instagram, então eu já vi que eu já não tinha uma vida tão particular quanto eu já tive, né? Mas isso não significa que eu também vou estar dizendo tudo da minha vida o tempo todo. Porém, eu sei que no meu canal não tem aquele bilhões, milhões ou 1000 pessoas, mas eu procuro sempre fazer o meu melhor para aqueles que eu tenho no meu canal e para as pessoas que já me conhecem e que de vez em quando me perguntam sobre isso, né? Então vamos lá. Como vocês já souberam que eu trouxe aqui no canal e como algumas pessoas que me conhecem sabem, em janeiro teve minha separação, né, do meu relacionamento aí que tava quase 6 anos. E em dezembro, não, acho que em novembro para dezembro, eu comecei a ter problemas com algumas coisas em relação ao trabalho, em relação à minha vida mesmo, e nessa área sentimental aí que era do relacionamento, né. Também cheguei a fazer amizade com outras pessoas, apareceram umas pessoas novas na minha vida, que hoje em dia já não estão mais, graças a Deus também, né? Não querendo me desfazer, assim, da pessoa, mas porque se tivesse na minha vida eu sei que também não iria estar me fazendo bem, porque realmente houve uma confusão dentro da igreja, né, que eu estava, e, tipo assim, eu saí mal falada na história toda. Então, isso fez... Eu chorei, eu não vou mentir, eu chorei muito, porque eu não esperava passar por isso. Nunca na minha vida eu achei que eu iria passar por uma situação dessa, né? Da onde eu fui chamada de puta, fui chamada de várias outras coisas, por conta de uma pessoa que, com toda sinceridade, eu não queria nada com essa pessoa. E quem me conhece sabe, né? Sabe o tipo de pessoa que eu sempre me atrai, a pessoa que eu quero. Não digo sempre me atrai, tipo assim, todas as pessoas têm o seu tipo de gente que ela gosta, né? Mas em relação a isso tudo que aconteceu, resumindo, fizeram uma coisa doida lá por causa desta pessoa, e aí quem ficou mal falada fui eu, e sabe, assim, falaram coisas que, nossa, enfim, e aí isso já estava na minha cabeça. E quando eu me separei, ainda teve gente que achou que eu estava me separando por causa dele, né? Sendo que não era por causa dele, era por questões minhas. O relacionamento já não estava mais 100%. Era um relacionamento que praticamente saía mais da minha parte do que dele. Então, tipo assim, às vezes você quer sair com a pessoa não quer. Você quer conversar com a pessoa não quer. Aí começou a acontecer várias situações desagradáveis que ocorreram, que eu prefiro não contar aqui.
Então, muitos outros fatos foram desgastando o nosso relacionamento. E aí, eu, particularmente, por achar que era o melhor pra mim, resolvi terminar. Pra não ter que, sabe, futuramente ocorrer alguma outra coisa pior. E também porque, gente, eu percebi que eu fui o tipo de pessoa que acabei deixando tudo pra lá por causa de um relacionamento. Eu acabei focando, tipo assim, nele, 100% nele. E não, por exemplo, não na igreja, não em mim mesma. Eu andava muito mais arrumada, eu gostava sempre de estar bem mais ajeitadinha, bem mais ok. Tinha aquele meu contato excessivo, assim, sabe, com os amigos. Era aquela coisa, era uma coisa totalmente diferente. Depois de um tempo, não, eu queria estar ali, ele, era só ele. Eu não enxergava outras coisas. E quando eu comecei a enxergar tudo novamente, quando eu comecei a ver o que eu estava me tornando, o que eu me tornei, o que chegou a acontecer, entre várias outras coisas, então foi o que me levou a terminar com ele. Sim, eu gostava muito dele ainda quando eu terminei, mas só que pelo meu bem eu precisava fazer isso. E também é muito ruim você ficar com uma pessoa que não pensa em construir nada com você, né? Ela não tem assim um foco, sabe? Fala, mas não corre atrás, não faz. E eu sou uma pessoa muito ativa, sabe? Muito virada mesmo. Eu gosto de estar, tipo assim, todo tempo em movimento. Então, se a pessoa ela é mais parada, então pra mim depois de um tempo não dá certo, porque não adianta você querer construir algo e a pessoa não querer. E aí só você caminhar à frente, aquela outra pessoa ali, em vez de caminhar com você, ela só vai te puxar pra trás. Ou seja, você vai mais voltar do que dar um passo adiante. Então, se for pra você ficar com alguém, você vai ter que ter alguém do seu lado que dê um passo junto com você pra frente. Porque é melhor vocês andar junto do que você andar carregando uma outra pessoa, entendeu? Então tá. Aí depois a gente se separou, só que a gente voltou a conversar, e aí aconteceu uma situação também muito chata. E eu já tava, tipo assim, com muita coisa na cabeça. E sendo que ele sabia disso, né? Então ele fez uma sacanagem aí comigo. Mas, por um lado, talvez eu tenha permitido, mas eu também não, porque se ele fosse outro, ele não teria feito, né? Enfim, aí, então, eu comecei a ficar, sabe, com muita coisa na cabeça em relação ao trabalho, que começou, tipo assim, o meu trabalho tava indo bem, mas aí de uma hora pra outra ele desandou, e aquilo me desanimou, aquilo me deixou super pra baixo. Aí você para e pensa, término, trabalho desse jeito, problemas comigo mesma, né? Problemas pessoais, como eu já tive depressão, então, tipo assim, isso tudo meio que acumulou, entendeu? E aí ficou muita coisa na minha cabeça. E quanto mais essas coisas pesavam, mais eu ficava mal, entende? Tinha dias que eu acordava e eu me perguntava por que eu tinha acordado, o que estava acontecendo, por que estavam essas coisas todas acontecendo comigo e tudo mais, e aquela coisa toda. E você começa a, tipo, na frente dos outros, você ri, você brinca, você interage, fica tudo normal. Só que por trás tava totalmente diferente, entendeu? Eu tava tipo assim, quando eu tava sozinha, aquilo pesava em mim, que eu começava a chorar, às vezes eu não sabia. Eu tentava orar e eu não sabia, tinha horas que eu não sabia nem o que eu tava orando, eu não sabia nem o que eu tava falando pra Deus. É tudo, tipo assim, fica uma confusão louca na sua cabeça que você não sabe o que tá acontecendo e você nem sequer consegue explicar o que tá acontecendo. Mas aí, cara, quando foi no Dia das Mães, pra mim foi o cúmulo nesse dia. Porque eu já estava decidida que pra mim não dava mais pra continuar viva. E não, em momento algum eu me afastei de Deus, sabe assim? Eu sempre continuei falando com Ele. E eu lembro que nesse dia eu pedi muito pra Ele me perdoar, mas só que eu não estava mais aguentando. Eu falei que eu sabia que ele estava sempre comigo, mas eu própria não aguentava mais, não tinha mais como suportar todas essas coisas que estavam na minha cabeça, todas essas coisas que estavam acontecendo comigo. E eu sei que tem muita gente que passa por coisas pior do que eu e que consegue, né, suportar. Mas é que eu realmente não queria mais passar por isso, eu não queria mais lutar, eu não queria mais nada, eu só queria desistir. Tava assim um desânimo, sabe? E aí, então, eu decidi que o Dia das Mães seria como se fosse o meu último dia vivo, entendeu? E aí, o que que eu fiz? A gente foi lá pra casa da minha avó, a família toda por lá, e aquela coisa toda, todo mundo bem e tudo mais. Tava um momento, assim, muito bom, sabe? Eu tinha uma nostalgia, assim, no meio muito gostosa, mas quando eu cheguei em casa, tinha dado um problema no outro celular que eu tava, né? Beleza. E aí eu fui mandar uma mensagem pro meu ex. Aí eu descobri uma coisa. E aí aquilo meio que também mexeu comigo. E aí eu falei, cara, se já tá desse jeito, então, nossa, chuta o balde, entendeu? Foi isso que caiu na minha cabeça. Então, na madrugada de domingo pra segunda, né, desse Dia das Mães aí, eu falei, não, hoje
vai ser hoje, pronto e acabou, você não vai passar de hoje. Beleza, decisão tomada. E como eu sempre tenho a navalha dentro do meu quarto, que é a que eu uso pra fazer a sobrancelha, né? Aí eu falei assim, vou usar isso aqui, porque vai ser rápido, esses são